Simbora, nação rubro-negra. Vamos conversar um pouquinho sobre o que foi essa live, né, com o executivo, essa entrevista coletiva que foi com o executivo de futebol do esporte. Os comentários estão na tela, né? A gente vai destacar aqui daqui a pouquinho mais alguns comentários e daqui a pouquinho o professor Aníbal está com a gente, tá? Deixa eu dar uma lida aqui já nos comentários de vocês, já de cara. Cadê? Ei, rapaz, a turma tá botando para torar aqui. Tem comentário que eu não vou botar na tela, não. Apesar de que tá aparecendo na tela, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui algum que eu possa... vamos deixar like. Pronto, tá aí um comentário do Carlos Alberto Bessa. Deve ter pouquíssimos likes, né? Gente, o like é para o nosso trabalho. O like não é para o executivo, não é para presidente, não é para jogador, não é para técnico, não é para ninguém. É para a gente. Então vem para cá para que a gente possa conversar também, tá certo? E dá esse like aí. Gente, sinceramente, eu achei a coletiva pouco né, de acrescentar. Atirar pela minha primeira pergunta, eu já entendi que o Thiago não ia entrar em detalhes aqui a respeito do Leão da Praça da Bandeira. Achei fraca a coletiva, né, e continuo com a mesma ideia, tá, de que o Thiago dentro de um vestiário, tudo bem, vestiário é uma coisa, público é outra, mas eu tenho mais peças para acreditar que o vestiário precisa de mais um profissional que entenda de vestiário. Não que ele não entenda, mas que tenha essa afinidade com os jogadores, que falem literalmente, e eu estou expressamente grifando, caixa alta, negrito, a questão da habilidade em conversar com os jogadores, em entender, né? Principalmente quem já atuou como atleta de futebol, porque sabe, né, que vestiário tem uma linguagem totalmente diferente, você observa os detalhes, você já esteve dentro, né, no caso aqui que a gente está comentando, porque, por mais que, nada contra, né, não sei nem se o Thiago foi atleta de futebol, mas eu acho que o vestiário do esporte está precisando de um profissional com esse feeling. Não descarto ele, é óbvio, mas eu acho que o Thiago não tem essa situação de ir para esse vestiário e ver, desse modo, problemas, né, que ele veja problemas. Eu não vejo, acho que ele precisa desse reforço. As respostas, para mim, foram bem superficiais. Perguntei dos comentários do técnico, ele evitou, claramente orientado aí pela assessoria de comunicação, e pouco acrescentou, na verdade, pouco acrescentou os comentários. Deixa eu passar aqui também para o meu querido Aníbal, que está... Boa tarde, Aníbal, chegando agora na live aqui. Aníbal, a gente assistiu a live aqui agora, eu estava comentando da questão do vestiário, que eu queria abordar primeiro esse papo. Não sei se concorda também, mas... Não, assim... Eu tinha falado em um primeiro momento aqui, e colocando em dúvida ainda, é claro que eu não poderia afirmar na primeira coletiva de apresentação do Thiago Gasparino, de que ele não seria esse cara que pudesse sozinho dominar esse vestiário do esporte, claro, com os problemas que a gente já vem conversando aqui, para não ser repetitivo. E atirar por hoje, se bem que ele está orientado, a gente vê que tipo resposta de robô, né? URA de empresa. URA, para quem não sabe, é aquele robô, aquele sistema ali que você fala com ele, aquele sistema URA, RURA. Mas assim, eu não vejo o executivo sozinho para fazer esse trabalho. Eu vejo que o esporte precisa de um cara ex-atleta que saiba conversar e perceber problemas dentro do vestiário, não só problemas, como também as soluções ou maximizar as virtudes que, porventura, esse profissional venha a observar dentro, né, no convívio com os jogadores. Queria a tua opinião, né, da coletiva. Bota a tua câmera mais um pouquinho para tu ficar isso, mais centrado na tela. Tá, pronto, agora, beleza. Queria a tua opinião, primeiro, dessa premissa que eu estou colocando. Você acha que é totalmente verdadeira? Você não colocaria? Acha que ele sozinho desenvolve? Porque, pelas coletivas, que é o que eu posso tirar, eu estou vendo uma coisa muito mecânica, não estou vendo relaxamento, não estou vendo esse tipo de processo, que, inclusive, vou fazer advogado do diabo, o momento permite, né, que o cara fique tenso aí. Eu estou falando de cá, estou falando de lá. E porrada na cabeça endoida qualquer um.
Boa tarde, irmão. Seja Boa bem-vindo. tarde. Boa tarde. Só coloca o teu telefone no mudo, que tá muito barulho aí. Acho que o povo lá Tá. em casa tá meio complicado com isso. Assim, cara, mais uma coletiva danosa, tenebrosa, asquerosa, fraca, dantesca e vou dizer mais, altamente desnecessária. Se Tiago Gasparino não estivesse hoje às 10 da manhã na Ilha do Retiro, nada ia mudar. Como nada vai mudar depois de agora, dessa coletiva. Porque eu não sei você, torcedor, mas eu senti vergonha. A palavra é essa. Não tem outra palavra para você exprimir ou exalar o que é que você acabou de sentir vendo essa coletiva. Porque você pega respostas Ctrl+C, Ctrl+V, copiadas, né? O cara me vem falar, porque houve uma evolução de 35%, mas 35% de quê, cara pálida? De quê? Se o teu time não conseguiu envolver um Mirassol cheio de refugos, com todo respeito ao Mirassol, com Reinaldo, com Lucas Ramon, com Fabrício Daniel e afins. O Sport não conseguiu envolver o Mirassol. O Sport tem 11 jogos no certame e conseguiu 3 pontos. Tem a pior campanha nos pontos corridos. Então, assim, no mínimo, essa coletiva de hoje era para dizer, olha, torcedor, jornalistas, cronistas, radialistas, estamos colocando para fora hoje o senhor Antônio Oliveira, ele não faz mais parte do técnico, da Comissão Técnica do Esporte do Recife. A partir de hoje, estamos em busca de um novo técnico. Até quarta-feira teremos um nome, esse nome vai conduzir o esporte até o final do ano, e esperamos que ele consiga ter o esporte onde o esporte está, porque foi horrível. Foi assim, foi uma coisa dantesca. Dantesco, foi vergonhoso o que a gente acabou de ver, vergonhoso. E assim, só aumenta mais a vergonha do que nós já temos, né? Porque assim, é uma tapa na cara do torcedor. E isso que a gente acabou de ver foi uma tapa na cara, sabe? Porque assim, é uma perda de tempo, Alessandro, de você, de todo mundo que está aí, de sair cedo de suas casas, enfrentar trânsito, né? Enfrentar estacionamento. Você vai porque é sua labuta, porque é seu trabalho. Eu entendo todo mundo que está aí, mas talvez tivesse muito mais coisa proveitosa para fazer. E ainda bem que não foi no CT. Imagina você ter que ir e voltar 70 quilômetros para ir até Paulista e voltar para ver o que esse cara falou, o que ele falou agora. Porque assim, não é possível que estejam numa redoma, que Yuri Romão e Companhia Limitada estejam numa redoma e acha que está tudo bem, obrigado, né? Porque nem Yuri não estava nessa coletividade agora. Por que não estava? Estava na outra, né? Interessante, né? Por que ele não deu as caras agora? Por que ele não deu a tapa agora? Porque agora que ele deveria se mostrar. Não era para se mostrar numa entrevista em que ninguém pode perguntar aquilo que tem que ser perguntado. Ao vivo, na lata, na cara. Porque assim, contrataram, é como se Gasparino fosse uma inteligência artificial. Fosse uma IA da Meta, da Grok, do Facebook, sabe? É como se contratasse uma inteligência artificial para falar aquilo que eles querem que se fale. Enquanto isso, o esporte definha, o esporte padece, o esporte carece de alguma coisa. Porque, assim, Yuri Romão vai permanecer como presidente do Esporte Clube do Recife. O ego dele é tão inflado, é tão inchado, que ele não vai reconhecer que ele não tem mais condição nenhuma de ser o presidente do Esporte Clube do Recife, de estar à frente desse clube que é centenário, que acabou de completar 120 anos e que vai amargar, hoje já amarga a pior campanha dos pontos corridos e vai entrar para a história, ele já está na história. Então, assim, essa carcaça de Yuri Romão, que ele já salvou o clube, velho, vê só, com todo respeito, o co-irmão nosso lá da Avenida Beberibe, não se acabou, velho, e nem vai, porque clube que tem torcida não se acaba. O Santa Cruz Futebol Clube tá na Série D, Série C há não sei quantos anos, e não se acabou, não vai se acabar, porque tem torcida. Clube que tem torcida não se acaba. Bangu se acaba porque não tem torcida. São Caetano se acaba porque não tem torcida. Mas clube que não tem torcida não se acaba, não. Então vamos parar com essa carcaçazinha de que não, porque salvamos o esporte. Tá bem, ok, ó, você pode até ter salvo o Esporte Clube do Recife, mas até quando vai ficar com essa coisa tatuada aqui na testa? Eu salvei o esporte. Tu quer o quê, irmão? Tu quer um prêmio por conta disso? Tu queres uma faixa, uma estrela no peito? E aí?
Qual foi o preço de ter salvo o Sport Clube do Recife? Tu salvou o Sport no ano passado da falência e investiste 57 milhões em jogadores obtusos que nem no banco estão indo e nem no banco estão. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? Porque a gente tem que olhar para frente, né? Como é que vai ser o nosso 2026? Numa Série B? Porque hoje é lá que nós estamos, cheio de bomba para desarmar. Porque nem todo ano, Alessandro e amigos, vai ter um Pedro Lima, vai ter um Zé Lucas, não, tá? Quisera nós que tivéssemos todo ano um Pedro Lima, todo ano tivéssemos um Zé Lucas, mas nem todo ano vai ser assim. Porque vão usar o dedo de Zé Lucas para pegar débito de Matheus Alexandre, de Carlos Alberto e de afins. Então, assim, vê só. Vão dar 10, 12 dias aí para essa galera descansar, porque os guerreiros têm que descansar, né? A gente levando lá pá de cima de cacete, não tem uma vitória, mas dá 10 dias para essa galera descansar, porque deve estar muito cansado. Mas aí, Aníbal, deixa eu só esclarecer. Eu entendo essa questão também fisiológica, diferença, tá? Mas assim, entende que tudo é time, Alessandro. Deixa eu só explicar aqui. Ontem houve muito ruído a respeito dessa liberação. O certo é o certo, o errado é o errado. Mas a informação é a seguinte, e o Sport foi muito claro na sua informação pela assessoria de comunicação. A liberação dos atletas agora é uma recomendação da CBF, tendo em vista o calendário que entra em dezembro, ou seja, os dias que ainda não ficaram, que não ficaram liberados em dezembro, eles são liberados agora. É a questão. Só para terminar, ou eu dou em janeiro esses dias que estão sendo dados agora, ou, no caso, é agora. Então, o Sport, a recomendação para os clubes é essa, para não complicar o calendário já de janeiro. Então, a questão de lei. Não é a questão que liberou o parquinho, todo mundo está de boa, está perdendo. Não. A torcida tem o direito de reclamar, mas assim... Mas entende que é aquela coisa, é uma coisa que a gente até conversou semana passada, é moral, é lícito, não é moral, sabe assim, meio que fere, sabe? Você vê um clube... Eu entendo o que o torcedor está imaginando, a questão de, porra, o time não ganhou, tá isso, tá aquilo, mas vai dar férias, mas recomendação não é obrigação, né? Eu sei, mas tu preferiria... a gente vai entrar em outro debate. Prefere agora ou prefere em janeiro? O Sport acertou em liberar agora férias para janeiro ter uma pré-temporada melhor, coisa que o valha, ou não, agora é melhor. Então, aí é outro debate. Eu só estou explicando que a liberação foi por causa de lei, que tem que ter 30 dias de férias, né? Mas voltando qualquer profissional. Voltando à coletiva, mais uma coletiva dantesca, uma coletiva abjeta, uma coletiva desnecessária, a palavra é essa coletiva de hoje foi altamente desnecessária. Então, assim, cara, eu não entendo, sabe? Assim, eu queria muito entender o que é que se passa na cabeça de alguém e fala assim, o Gasparino, vai lá e fala. O que precisava, Aníbal, e me permita, acrescentar alguma coisa na coletiva. Não é isso, não teve nada a acrescentar. Não acrescentou nada. Vamos lá. Primeira pergunta. Estou supondo aqui que cada um responde o que quer. O que o técnico tem falado publicamente, sei lá, de repente, olha, ele comentou, a gente não descarta liberações, mas a gente vai conversar aqui dentro e talvez no calor da emoção, enfim, qualquer coisa do tipo que ele pudesse dizer e não omitir a resposta. Tanto que não é nem de bom grado, mas como ele não respondeu, eu tinha o direito de perguntar sobre o técnico, sobre contratações e possíveis liberações. E ele respondeu de uma forma que não foi, né, da forma que a gente acha desejável, e o torcedor e você aí, meio que o urso da montanha, né? Sair pela direita, pela esquerda. Da montanha. Não é isso? Pronto. Então, é esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente está precisando como é que eu posso dizer aqui, para ser mais específico, a gente está precisando de informação, a gente está precisando de acreditar em algo. A gente, quando eu digo, a torcida rubro-negra, e aqui é um canal que cobre o esporte especificamente, então a gente quer acreditar em alguma coisa, porque não dá para acreditar. Vamos lá para a questão do vestiário, por exemplo. Não dá para acreditar, pelo menos é plausível da minha parte, não é pouco inteligente, é inteligente imaginar, e que é anormal o técnico chegar na coletiva aqui de pós-jogo que teve, inclusive, salvo engano, foi a resposta para mim aqui, dizendo que quem quer ficar, vai ficar, quem não quer,
A gente vai buscar isso aí. E ele repete por 3 ou 4 vezes na última coletiva contra o Mirassol. Ou seja, ele falou, nesse pouco tempo que ele está, 4 vezes: quem quer ficar, vai ficar. Quem não quer, etc, etc, etc. Ou seja, é minimamente plausível quem está do lado de cá imaginar que tem alguém dando corpo mole, ou tem E tem gente alguém que não quer, né? em grupinho, tem gente que não quer, porque normalmente isso se resolve internamente. Quando ele expõe isso daqui, é falado por ele. Eu não posso omitir essa informação. Tem problema de vestiário. Ou você não está conectado com interpretação de texto mínima, inclusive. Né? Então, isso é anormal. E como é anormal, tem que quebrar esse ruído. E eu acho que precisava dizer, olha, no calor da emoção, todo mundo, né, se equivoca, de repente isso, de repente, eu não estou afirmando, mas assim, pode ter liberações, estamos estudando, contratações, o presidente falou que teríamos 6, mas, enfim, vamos aguardar, que tudo que eu falar agora também enfim, pronto, saída pela direita, mas de uma forma que eu dei alguma resposta, né, em cima, você vai entender que ele não vai dizer, não, mas assim, ele não vai dizer que o Teco foi burro, o Teco faltou isso. Não vai desmerecer o trabalho de ninguém, mas que teria que ter dado uma resposta, não só para mim, mas como as respostas para os colegas aqui, de uma forma, né, ficou na superfície, eu diria. Olha só, como é que o cara, ele pega e ele tem coragem de falar, não, porque houve uma melhora de 35%. Enquanto ele estava falando isso, eu fui rememorando, tá, mas 35% de quê? Será que ele está se referindo ao jogo do Inter, que veio para cá com o time B/C, cheio de menino com 18 anos de idade? Porque toda melhora, você tem que ter uma base. Baseada em quê, os 35%? Pois é, pois é. Aí, veja só, e baseado em que ele falou isso, pelo amor de Deus? Baseado no jogo do Inter, que o Sport arrumou um gol cedo, e eu fiquei pensando assim, caramba, foi muito cedo esse gol, e realmente foi, né? Baseado em quê? Né? Como o Rafael tá falando, 35% de 0-0, meu velho. E assim, eu não sei você, torcedor que tá no chat, nos vendo, nos ouvindo, em todo canto do Brasil e do mundo, a sensação que eu tenho hoje, 3 de junho, é de abandono. É que tá à deriva o barco, né? Tá à deriva, sabe? Tem um filme muito interessante, né? As Viagens de Pi. Tá à deriva o barco. Filme massa, filme perfeito. Top, assistam. O filme Ganhou tá Oscar. à deriva e tá lá o macaco, o tigre, Pi, pronto. Na cabeça do cara, né? E é na cabeça dele. É tudo da mente dele, por tudo incrível que pareça. Dele. Então, assim, ele tá à deriva, Richard Parker, lá o macaco, tá à deriva, o cara tá no meio do Oceano Índico, para chegar na Califórnia ali, pá, o mar vai levando, vai levando, vai levando. E assim, porque, vê só, mas a melhora foi no treinamento. Ok, filho, a melhora foi no treinamento, certo. Mas o que a gente viu de efetivo contra o Mirassol? O que é que o Sport... E outra coisa rapidinho. Por que Carras d'Água, se a gente tá falando de treinamento, Rivera e João Silva tá no banco e ele coloca os piores zagueiros para atuar? Estranho, né? Porque se eu tenho Thierry, que é um bom zagueiro, e em condições ele é. Mas será que Thierry não é melhor do que Antônio Carlos e do que o outro menino que tá aí, não? Do que o Lucas? Aí eu vou fazer o advogado do diabo. De repente, para poupar, porque ainda não tem aquele Thierry que a gente possa exigir alguma coisa no padrão Thierry. Mas eu prefiro para não queimar o ídolo, vai aos poucos. Mas eu prefiro muito mais um Thierry 40% do que um Antônio Carlos jogando que tá jogando. 2. Rivera ser banco desse time. Eu também. Rivera ser banco desse time para Duqueiroz, sabe? Rivera ser banco desse time. Perfeito. Entendeu? Arthur Souza, que parece que vai embora, depois de N chances que ele teve. Cadê a Tense, minha gente? A promessa argentina, um ativo do clube. Tá onde esse rapaz? Caro, né? Também, né? Cara, tá jogado às traças, tá fazendo o quê? Tá seguindo o espaço de Plácido? Tá indo pro pai fazendo assado? Comendo picanha? Então, assim, onde não tem quem mande, não há quem obedeça. Porque, assim, a sensação é que a galera... Sabe aquilo que Vampeta falou? Olha, não que esteja atrasado, tá? Mas a galera finge que paga e finge que joga, né? Porque, assim, velho,
vão dar 45 dias para Antônio Oliveira, para a gente ir para Caxias do Sul, uma cidade que você conhece tão bem. Aí chega lá, Nenê vai fazer gol de falta, Everton vai jogar bola que ele nunca jogou, aí vai ser 2-0 Juventude. Sabe o que aí me preocupa? 13 de julho demite Antônio Oliveira. Aí vai perder 45 dias, porque assim, o universo, Alessandro, o universo, ele dá sinais, ele dá chance. Assim, Sport, tu tem 3 pontos. Ó, mas tu vai ter agora um nicho de 45 dias. Que não é todo ano que tem isso não, tá? Em 2018, Sport, tu tivesse 45 dias, tu tinha 18 pontos. Fosse rebaixado, tu não aproveitou a tua chance. Esse ano, tu tem outra chance. Porque futebol, às vezes, não é difícil não, cara. É simples. Quem complica são eles. E você pegar um Jair Ventura, um Daniel Paulista, que conhece um clube, sabe? Um Eduardo Batista, que conhece o clube. Daniel teria envergadura com esse vestiário? Por que não? Estou falando de parte técnica e tática, não. Estou falando das broncas internas. Eu acho que sim, porque Daniel já foi jogador, sabe? E ele tem que chegar colocando na mesa, dizer, ó, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Não quer não, vai ser afastado, ó. A janela de julho vai abrir para a Europa agora, no mercado europeu. Sérgio Oliveira, não quer ir embora não, filho. Vai para Portugal, vai jogar no Braga. Paciência, não quer não, vai jogar no Rio Ave. Acabou, velho. Acabou. O Remo tá fazendo uma boa campanha na Série B. Tá chegando ali, acho que tá em quarto colocado. Fazendo uma campanha briosa. Na Série B foi campeão paraense. Sabe? A gente sabe, Jair Ventura, minha gente, funcionou numa Série A. O venturismo fez com que a gente não fosse rebaixado em 2020, ano da pandemia. Agora, como é, por exemplo, que esse treinador ele deixa Thierry, Rivera, Cariús e Chico no banco? Assim, ou é um autossabotamento, sabe? Ou então ele quer inventar a roda. Mas a roda já foi inventada, não adianta ficar com Tu acha tu acha que porra, eu também fico buscando qual... Porque, assim, eu fico louco, Alessandro, às vezes eu fico pensando assim, sabe? Quem manda o neurônio que eu não tenho, fala assim, caramba, velho, porque eu não sei você, torcedor, mas chega uma hora que você que tem vontade de largar. Não, porra, aí é foda. Vamos lá. Não, largar assim, tipo assim, tem jogo do esporte hoje, vou ver não. Deixa eu dessa pauta que você colocou aí, eu fico imaginando que, porra, eu vi um comentário que eu não posso culpar o técnico, né? A gente dissertou acercadinho, inclusive tem um corte aí no vídeo anterior. Como eu não posso culpar o técnico? Se eu chego num clube novo, eu parto do princípio que é um estudioso, que no mínimo, quando você vai fazer uma entrevista, você se prepara para saber da empresa que você está indo. Como técnico, as informações são muito fáceis e hoje em dia, com esse objeto aqui chamado celular, né, há muito tempo, o smartphone, é mais simples ainda. Então as pessoas sabem se está pagando, se o presidente, como é que é, o diretor, se o grupo é bom, se tem areia lá dentro, se não, sabe de tudo, a estrutura do clube como um todo. E você, quando vem, vou citar até que é outro caso, o Guardiola, que teimou, ali foi o erro cabal dele. Teimou. O grupo tinha já um caminho e ele quis fazer outro caminho. Um cavalo de pau. Ele quis dar um cavalo de pau no meio de uma competição. Lascou. O grupo não aceitou isso. Porra, tá tudo organizadinho. Tu vai chegar organizado, que eu digo, já tem um caminho. A mesma coisa eu estou dizendo para o técnico do esporte, não necessariamente organizadinho, tá, gente? Só para... Mas tinha uma luz, como eu tenho uma luz aqui na minha frente. Porque o Pepa, você pode falar o que você quiser do Pepa, mas o Pepa tem mais resultado. O Pepa tinha mais, aspas, coerência, comparando com o Antônio Oliveira. O Pepa tinha um problema, só eu terminar aqui. O Pepa tinha um problema que era ajeitar o segundo para o terceiro terço. E principalmente o terceiro terço para poder finalização, que o Sport não finalizava. Qual o melhor? Eu estou chegando, eu sei que tem esse problema. Eu já fiz esse diagnóstico quando eu estou chegando no clube. Aí eu pego o time, na abertura do meu trabalho, boto 2 jogadores que a torcida não estava aprovando, né, que é o Matheus Alexandre e o da esquerda, o atacante. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ou seja,
o torcedor invade o clube, apoiando, é uma nova perspectiva de um técnico novo. Eu não falo nem de ir para o banco, porque se ele vai para o banco com um time que já vinha jogando, ele não era o culpado. Mas ele não somente vai para o banco, como ele monta o time com jogadores que já estavam. Poupa os caras, porra, bota outra opção, né? Renova esse sangue, coloca outra situação. Ou seja, ele é culpado. Como é que eu vou dizer também? Como é que eu vou dizer também que os jogadores não são culpados, se for por essa vertente? Como é que eu vou dizer que quem contratou, que inclusive não está nem no clube, saiu, não é o culpado? Saiu e contratou, inclusive, o técnico atual. Como é que numa empresa eu tenho um cara que vai sair, ou que está na iminência de sair, e ele participa do processo seletivo? Ele pode ser o melhor cara do mundo, mas os resultados dele não condizem com que eu permita deixar Aníbal contratar um cara que você está indo embora. Que está indo embora. Aníbal está indo embora. Então, Aníbal, a partir de agora, não tem acesso a informações, ao grupo do WhatsApp, etc, 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 porque isso é normal. Um abraço, vai ser feliz, a gente vai ser feliz. Quem sabe um dia a gente trabalha junto. Mas não foi isso que aconteceu. Então, eles contratam o técnico, contrata jogadores, contrata o técnico, contrata o Thiago, contrata o Henrique. E aqui eu não estou falando do Henrique nem do Thiago, eu estou falando do cara que saindo e faz isso, com pouco resultado, aliás, com quase nada de resultado. Então, tem essa dicotomia, né, de contratar o cara e, ao mesmo tempo, de liberar o cara e, ao mesmo tempo, eu estou contratando essa situação aí. Então, é complicado quando a gente olha para essa base, né, porque tem que ter um alicerce. Eu não estou vendo esse alicerce de lógica, nem do técnico, nem de gestão com relação ao futebol. Alessandro, no dia 11 de maio, o Sport jogou contra o Cruzeiro. O Sport jogou com Kaique França, Matheus Alexandre, Arthur Silva, Chico e Igor. Duqueiroz, Rivera, Sérgio Oliveira, Cristian Baleta, Pablo e Carlos Alberto. Se a gente tivesse presidente, um cara macho, das duas uma, ou essa escalação, quando saiu, com esses dois jogadores. Lembra da Copa do Mundo? Rapidinho. Deixa eu falar o que eu vou falar. Lembra da Copa do Mundo em 98? Que botaram Edmundo, tiraram Edmundo, depois colocaram o Ronaldinho Gaúcho. Das duas, uma. Ou essa escalação era para ter sido modificada antes de começar o jogo, ou com 10 minutos de jogo, não tem 5 substituições, era para dizer assim: tire Matheus Alexandre e Carlos Alberto. Quem tá mandando sou eu, o presidente. Ou então amanhã só não é mais técnico. Acabou. Era isso. Era simples. Porque o erro já parte de quem? Da direção atual que estava lá. Ninguém avisou para esse cara. É porque é meu jogador. Ok, amado, esse foi seu jogador no Cuiabá, mas é que é Sport Clube do Recife. Esse cara aqui não tem boa vontade. Esse cara aqui não é benquisto. Esse cara aqui não vai dar certo. Deu no que deu. Porque aquele jogo contra o Cruzeiro, o nome daquilo é recado. O grupo deu um recado a Antônio Oliveira desde ali. E ninguém ouviu. E não estão ouvindo. Mas não tiveram pulso. Não tiveram pulso para isso. Não, o presidente não foi homem, não foi macho, não foi sertanejo de couro quente, colocando gibão de couro e chapéu para passar na caatinga, feito passe na mesa do vaqueiro. Porque ele falou, na coletiva que você estava com ele, falou, também me surpreendeu. Peraí, cara pálida, tu é o presidente do clube. Né? Faz quanto tempo, por exemplo, que não tem uma TV Esporte? Porque deixa eu te dar uma informação, só para acrescentar. A gente falou isso, inclusive, eu não sei se foi nas redes sociais ou aqui. E outra coisa, ele ainda falou que o jogo do Cruzeiro não conta, né? Ficou ironizando, né? Porque não, tá sabendo? Porque o jogo do Cruzeiro não conta, porque foi o meu primeiro jogo. Para ele não, aquilo ali para ele não conta, né? O 4x0 que ele tomou, para ele não conta, né? Claro que conta, ele botou 2 jogadores que não vinham, então ou então eu vou imaginar que se o Sport tiver 2 jogadores expulsos, ou o Sport pode entrar com 9 jogadores somente, que vai ser a mesma coisa. Não é. E os jogadores não fizeram por onde a gente ter essa conclusão. Mas só para tu teres uma ideia, o que é de admirar é que chegou para mim, de vários funcionários do clube, de que existiu
pelo menos o verbo agora é no passado, porque eu não tenho essa informação mais aqui atualizada, mas que existiu, naquela época, uma proteção para algumas coisas não chegarem para o presidente. Tipo, o que eu vazei da questão do vestiário. O pior, Alessandro, é que estão blindando o presidente. Eu digo, porra, porque é o mínimo que eu imagino. Eu sou o presidente de um clube, você é meu funcionário, ou você é um abnegado, ou sei lá, quem é que está blindando. Você souber de alguma coisa contra a minha empresa ou contra a minha pessoa, Sandro, te liga, viu? Tá tendo essa bronca aí assim. Claro, porque você foi contratado ou você está dentro da minha equipe por amizade ou por confiança, sei lá, porque eu pelo salário que eu estou lhe pagando, mas você, porque se o meu trabalho não der certo, o teu não dá. E a recíproca é verdadeira. Então, eu não entendo, né? Aí eu fui para várias outras fontes, várias outras pessoas estão blindando o cara. Aí eu comecei a acreditar, porque na primeira vez, por mais que eu acredite na fonte, puta que pariu. Como é que eu contrato um cara, tá por confiança, e esse cara me blindando? Ou seja, ele tá me sacaneando, porra. Porque tem que se dizer a verdade para o cara saber do que está ocorrendo. Por mais que ele entenda ou não. Supondo que Yuri, como ele disse, não é do futebol. Né? Mas tem que ser dito. Ó, do futebol, ele tomar... Um é engenheiro, o outro é marqueteiro. Ninguém ideia do futebol, não. Porque assim, Alessandro, vê só. A gente tivesse ganho domingo, teremos 6 pontos. Cara, hoje, a gente ia passar aqui 45 dias cobrando, vendo tabela, porque a gente ia ter aí 20 e poucos jogos para buscar 4 pontos, cara. O torcedor ia estar, desculpa o termo, na merda, ia. Ia freio de burro. Ia freio de burro. Iria estar ruim, com certeza. Mas assim, cara, tu venceu a primeira, pô, vamos dar uma ânsia, vai trazer gente, vai sair gente. Mas aí tu vai pegar um adicional direto que é a Juventude, tem 6 pontos, tu ganhar, tu vai para 9, vamos lá. Sabe, a sensação, quando eu falo largar, não é deixar tu ser pelo esporte, não. É assim, o esporte vai jogar com a Juventude, dia 3 de julho. E o torcedor que faz isso, como eu tô querendo fazer, tá errado. Por que tá errado? Tá não, velho. Porque pau no lombo dói, velho. Machuca. Pau no lombo causa dor, sabe? Então, assim, tu pega um técnico que tá em Nárnia com um presidente que tá na Toca do Coelho de Alice do País das Maravilhas, aí tu junta. Tu tá em uma fábula, né? Fairy Tail, conto de fadas. Então, assim, eu acho que tá muito nítido que os jogadores não querem Antônio Oliveira, cara. Eu também estou imaginando... aliás, eu não posso descartar nada, né? Ninguém pode descartar nada, mas também tem uma gavetinha ali com esse tipo de pauta aí, entendesse? E se for, lascou. Porque aí, velho, vê só. Alessandro, vê só. Eu já tô, cara, para não ser a Chape 2021. Para não ser o pior de todos os tempos, sabe? Porque é claro que alguém ia barrar o América do Natal. O América do Natal descansou depois de quase 20 anos, quase 15 anos, né? O América do Natal, ele teve a pior campanha em 2006. A Chape foi em 2020. Ou seja, 2020 para 2006 são aí 14 anos, velho. A América descansou, cara. Hoje é a tendência que o esporte tenha a pior campanha. Eu não sei se esse clube faz 12 pontos daqui pro final do campeonato. Eu tô falando muito sério. Não, hoje você tá totalmente certo, porque não tem como a gente imaginar. Se ele consegue fazer, nem que ele, se ele empatar tudo, talvez nem sirva, sabe? Não, porque assim não, porra. Tem que ter 15 vitórias e 27 jogos. Agora, sai pra você não passar vergonha, não ser o pior de todos, é isso que eu tô dizendo. Agora a gente depende também do resultado dos outros. Pode diminuir isso. Não, eu falo assim, cara, eu tô por 2 coisas já, agora, 2015. 2025. Primeiro, subir o máximo de clube da Série C para a Série B do Nordeste. Eu quero que suba Náutico, CSA, Confiança, Botafogo da Paraíba. E quero que caia pelo menos 2 comigo do Nordeste, Vitória e Fortaleza. Sabe por quê? Porque eu teria aí 6 clubes na Série B
E aí, eu teria muito menos viagens, porque eu teria uma viagem para Maceió, uma viagem para Paraíba, uma viagem para Fortaleza, sabe? Com torcida, inclusive, né? Com Pois torcida. é, entendeu? Porque assim, o CRB esse ano só tem ele na Série B do Nordeste. Meu amigo, toda viagem para São Paulo é 3 horinhas. O CRB vai 3 vezes sendo para o Norte, uma vez para Manaus e 2 vezes para Belém. Já fosse fazer concurso em Belém e Manaus, é longe, irmão. É longe, tem que ir para Brasília, de Brasília pegar e ir para Belém, tem que ir para Fortaleza e para Belém, é chato. Longe Desgasta. e caro, o E eu vi só, deslocamento caro, esse né? ano, Torcida, essa você coisa tem toda. 5 na Série A do Nordeste. Você vai ter muito menos viagens. O esporte não aproveita isso. Lembra que a gente falou isso? Isso foi pauta da gente aqui no começo do ano. Olha, o esporte vai ter 23 jogos na região Nordeste. Porque ele vai ter o 19 em casa, vai ter Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia. O esporte teve uma sequência agora de 4 jogos seguidos no Nordeste. Cruzeiro, Inter, Ceará e mais um agora. Fez 1 ponto. Então, assim, velho, eu falei um negócio nos grupos dia desse, sabe, que eu já larguei, assim, o esporte já caiu, e já caiu mesmo, sabe? Esse jogo do Flamengo, por exemplo, eu vou ser sincero com você. Enquanto torcedor, eu vou até o final. Não vou não, Sandro, não vou não. Sabe por Eu quê? tenho, cara, eu fui fomentado na tristeza e na alegria. Eu vou para. Se eu Não, não tivesse esse trabalho, se eu não tivesse sabe, esse trabalho, se eu não tivesse esse trabalho, que eu tenho que ver jogo, tenho que estar na ilha, eu viria para arquibancada, entendeu? sabe como eu iria Eu até não o sou a final, Sandro? regra. Eu não sou a regra. Sabe como eu iria até o final? Calma, porra, deixa eu falar, cacete. Porque eu fui fomentado numa geração que era assim, pelo meu pai, trouxe para mim, e muita gente hoje é assim. Mas eu entendo o torcedor não ir para ele, eu entendo o torcedor estar arretado, vaiando, eu entendo qualquer tipo de protesto, eu não entendo violência, claro. Mas enquanto agora, cronista, enquanto o cara que trabalha, o cara que está aqui, enfim, que a gente tem que raciocinar todos os tipos de situações, eu diria que, porra, hoje eu não acredito. Né? O meu lado profissional não acredita. O meu lado torcedor lembra de alguns casos, algumas situações que, de repente, uma reviravolta. Agora tem que dar. Como você falou e como o Valfrido falou. O Valfrido está na França, né? França, Europa. Não, tá aqui em Portugal, tá aqui Está em Portugal, né? O cara que é milionário, o cara que é rico, o cara é muito concursado, dinheiro, pô. O cara é concursado mesmo. concursado, enfim, tá lá. Derrama, senhor, em nome de Ambientes Jesus. instagramáveis, tirando fotos lindas e maravilhosas com a sua namorada. Fui recebê-lo aqui, viu? Fui recebê-lo aqui no aeroporto, peguei. Eu vi. Ele pagou a conta, pelo menos, alguma coisa aí? Zero, nem o funcionamento pagou nada. Zero. É sério, zero, mais nenhuma. Tá em casa. Eu soube que ele come McDonald's na Europa para não gastar dinheiro. É verdade. Meu Deus, por isso que a menina tá magrinha. A menina tá magrinha. Cheio de asiática, né? É assim, é quebrada assim. Batendo naquele bumbo da Brava Ilha, né? Brava Ilha não, da aqui, ó. Se lasca todinho. Mas olha, brincadeira. Quer ver um negócio? O próximo jogo do Sport é contra o Flamengo. Ainda bem, viu? Que adiou. Não vou falar disso agora, não. Tem 45 dias. Não vou falar desse jogo agora, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir para casa almoçar. Deve ter torcedor pensando assim, meu irmão, por que o Sport não vende esse mando contra o Flamengo? Tá torcedor pensando assim, cara. Tá lascado mesmo. Olha, enquanto gestor, o Yuri não pode fazer isso. Porque não, aí, porra, tem pontos a vencer. E vender para a torcida do Flamengo. Vendeu falo assim, tipo, sabe? Tipo assim, ó, em relação a grande, tipo... Aníbal, tu ia cair em cima do cara. Eu sei, Alessandro, eu sei, mas eu não estou dizendo que ele vai fazer isso. Não, estou dizendo que tem torcedor que deve ter largado assim, sabe? Quando eu falo largar, galera, não é assim, eu não vou ser pelo esporte mais, não. É assim, é dar uma pausa mental, sabe? O cara, sei lá, velho, vai ver NBA, vai ver NFL, vai ver surf, vai ver bocha. Isso é torcedor de outro clube, Aníbal. Aqui é esporte, vírgula, porra, exclamação, meu irmão. Pergunta o chat aí, se a turma tá largando, mas, meu Deus do céu. Agora na emoção, mas quando o esporte ganhar uma, a turma acredita já na segunda. Entendeu? O problema é ganhar. A turma vai pro campo. A torcida do esporte é foda, porra. Outra coisa. Eu acho também que se essa direção quiser trazer para si a torcida de volta, que eu acho que não quer, tem que fazer algum movimento. Tem que fazer algum movimento com a torcida. Era demitir esse treino de treinador, botar uns 6, 8 para fora, sabe? Acho que mais. Não, 6, 8 a gente tá sendo bonzinho, né? Uhum.
gastar, tipo assim, ó, abre o bolso. Tu não gastou 57 milhões com perronha? Gastou, não foi? Beleza. Então, irmão, pessoal, tu vai gastar agora de junho até dezembro, 6 meses, mais uns 30 pra salvar essa barca aí. Se salvar, velho, salvou. O cara tem mais 50 milhões, 2026, e vai. Não salvou? A vida é assim. E vamos tentar voltar novamente para a Série B, Série A em 2027. Galera, chegou o momento então. Quem não deu like, tá faltando like para Dedéu. Dá like aí, inscreva-se e acione o sininho das notificações. A gente volta a qualquer momento.